Meu marido disse: se você for nessa festa com ele, acabou pra gente. Eu fui mesmo assim. Postei uma foto dançando coladinha com meu melhor amigo e voltei pra casa pra encontrar o lado do armário dele vazio. Foi aí que eu percebi que não tinha só cruzado uma linha vermelha. Eu tinha explodido o meu casamento inteiro. Mas o que eu descobri depois foi muito pior do que eu imaginava. Meu nome é Amanda, tenho 27 anos, e ainda tô tentando entender como minha vida virou de cabeça para baixo por causa de uma noite idiota numa festa de aniversário. Eu e o Rafael fomos casados por 3 anos e meio. As coisas eram, na maior parte do tempo, tranquilas. A gente tinha nosso apartamento pequeno mas aconchegante, que estávamos decorando aos poucos. Empregos ok e uma rotina bem normal. Ele trabalha com TI, às vezes fica até tarde resolvendo problemas dos clientes. E eu trabalho numa loja de roupas no shopping. A gente não era rico, mas dava para viver bem. Eu jurava que éramos sólidos, até o Diego virar um problema gigante do nada. E vocês não fazem ideia do que esse problema ia causar na minha vida. Eu e o Diego somos amigos desde o ensino médio. Na verdade, a gente até namorou por uns 2 meses na época, antes de eu conhecer o Rafael. Mas foi coisa de adolescente, nada sério. Acabou naturalmente porque éramos melhores como amigos. Nunca achei que precisava contar isso pro Rafael. Não parecia relevante. E, sinceramente, só ia criar confusão à toa. O Diego sempre foi meu parceiro de aventura, sabe? Aquele amigo que eu procurava quando queria sair, dar risada, esquecer os problemas do dia a dia. Nossa turma tem essa tradição de fazer festa de aniversário coletiva todo dezembro. Começou no último ano do colegial e, de algum jeito, a gente conseguiu manter até hoje. Mesmo com todo mundo crescendo, casando, tendo responsabilidades. É o momento do ano que eu mais espero. Uma noite inteira para ser eu mesma, sem preocupações. Mas esse ano, algo muito estranho estava acontecendo com o Rafael. Só que dessa vez o Rafael começou a implicar. Ele vinha fazendo comentários ácidos há meses sobre como eu era próxima demais do Diego. Tipo, se o Diego mandava áudio no WhatsApp, o Rafael revirava os olhos e falava: lá vem o Diego de novo. Ou soltava umas indiretas venenosas tipo: você fica toda animada quando ele chama, né? Eu achava tudo isso imaturo demais e deixava pra lá. Mas aí a bomba estourou. 3 semanas antes da festa, estávamos assistindo Netflix quando o Rafael pausou o filme e soltou do nada: acho melhor você não ir na festa esse ano. Eu ri, achando que era brincadeira. Quando vi que ele estava falando sério, fiquei sem chão. O que ele disse depois me deixou em choque. Ele disse que não gostava da energia entre mim e o Diego. Sei lá o que isso queria dizer. Ainda teve a cara de pau de dizer que era inapropriado uma mulher casada sair pra festa com um amigo solteiro. Cara, eu nunca traí o Rafael. Nem uma vez em 3 anos e meio. Só de ouvir essa insinuação, meu sangue ferveu. A discussão esquentou. Eu joguei na cara dele que esses amigos faziam parte da minha vida muito antes dele aparecer. A resposta dele me deixou mais revoltada ainda. Ele tinha mexido no meu celular enquanto eu tava no banho e lido minhas conversas com o Diego. Não tinha nada demais ali. Só combinando a festa, falando sobre músicas, piadas internas da nossa turma. Mas o Rafael pirou com uma mensagem onde o Diego falava: mal posso esperar para dançar com você de novo, vai ser igual aos velhos tempos. E foi aí que ele cruzou uma linha que eu nunca pensei que ele cruzaria. Foi quando o Rafael soltou o ultimato: se você for nessa festa com ele, acabou entre nós. Essas foram as palavras exatas dele. Um deal breaker. 3 anos e meio de casamento jogados no lixo porque eu queria uma noite de diversão com amigos de uma vida inteira. Não vou mentir, por uns 10 minutos pensei em desistir da festa. Mas quanto mais eu refletia, mais raiva eu sentia. Quem ele achava que era para me dar ultimato? Para me fazer escolher entre meu casamento e minha liberdade? Eu sempre fui independente. Era uma das coisas que ele dizia amar em mim no começo do relacionamento. Agora, de repente, isso virou problema? Então tomei a decisão que mudaria tudo. Não ia deixar ninguém me controlar. Arrumei minha roupa mais bonita,
avisei que ia sim pra festa. E que a gente podia conversar sobre os problemas de confiança dele quando eu voltasse. Quando saí de casa, ele estava jogando videogame e nem levantou os olhos. Nem se despediu. Doeu, claro. Mas eu era orgulhosa demais para mostrar. Achei que no final das contas ele ia esfriar a cabeça e perceber a besteira que estava fazendo. Nunca imaginei que uma festa de aniversário fosse se tornar o pior erro da minha vida. E o pior é que lá no fundo, uma vozinha sussurrava que talvez, só talvez, eu soubesse exatamente o que estava fazendo quando decidi ir. Mas eu ainda não estava pronta para ouvir essa voz. O caminho até o salão de festas deveria ter sido animado. Mas eu não conseguia parar de olhar o celular. Nenhuma mensagem do Rafael. Nenhuma ligação. Nada. Fiquei tentando me convencer que era melhor assim, sem drama. Mas a verdade? Doeu pra caramba. 3 anos e meio juntos e ele não foi capaz nem de mandar um se cuida. Quando cheguei na festa, algo aconteceu que mudou tudo. Quando cheguei no salão, o Diego já estava lá. Me recebeu com um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido: "Que bom que você veio. Não seria a mesma coisa sem você." O jeito que ele disse isso me deu um arrepio. Ele me ajudou com minha bolsa enquanto ia me contando quem já tinha chegado e o que tinha perdido. O salão estava lindo. Decoração neon, pista de dança no centro, bar aberto e aquela música que a gente curtia na época do colégio tocando. A Júlia, uma amiga nossa, me deu aquele olhar de lado assim que me viu. "E aí, o Rafael ficou de boa com você vindo sozinha?" "Ah, ele vai superar", respondi, fingindo despreocupação. Ela não pareceu convencida. A primeira parte da noite foi normal, mas depois, no começo da festa, tudo transcorreu normal. Reencontrei a galera, pusemos o papo em dia, tiramos várias fotos. Mas conforme a noite foi avançando e as bebidas foram rolando, eu me peguei prestando mais atenção no Diego. Ele estava diferente. Mais maduro, mais confiante. E o jeito que ele olhava para mim, era como se ele tivesse esperando por esse momento há muito tempo. Lá pelas 11 horas, quando tocou uma música lenta que a gente sempre dançava na época do colégio, ele estendeu a mão: "Nossa música." E foi aí que tudo começou a desandar. A gente dançou juntinho, bem juntinho. A mão dele na minha cintura, me puxando para perto. Eu deixei. Por alguns minutos, eu simplesmente esqueci que era casada, que tinha problemas esperando em casa. Quando a música acabou, ele não me soltou. Ficamos ali grudados, olhando um pro outro. E por um segundo eu senti como se tivéssemos 17 anos de novo. "Sempre me pergunto o que teria acontecido se a gente não tivesse terminado", ele sussurrou. "Era pra eu ter mudado de assunto, né?" Mas em vez disso eu confessei: "Eu também já pensei nisso." O que aconteceu depois foi o maior erro da minha vida. A festa estava chegando ao fim quando o Diego sugeriu que a gente fosse pro terraço do prédio ver as estrelas. Eu sabia que não era uma boa ideia. Mas com a cabeça meio tonta da bebida e o coração acelerado pelas lembranças, eu fui. Lá em cima, com a cidade toda iluminada embaixo da gente, ele me beijou. E eu retribuí. Não foi só um beijinho. Foi intenso, demorado, cheio de saudade. A gente ficou ali por uns 20 minutos, se beijando como se fôssemos adolescentes apaixonados de novo. Quando finalmente paramos, a culpa bateu como um soco no estômago. Mas naquele momento eu ainda consegui racionalizar. Foi só beijo. Não foi traição de verdade. Mas o que eu fiz depois tornou tudo 1000 vezes pior. Descemos do terraço e voltamos para a festa. Nessa altura, eu estava me sentindo meio vingativa. Queria que o Rafael sentisse o mesmo que eu senti quando ele me deu aquele ultimato. Então, meio impulsiva, pedi para a Júlia tirar uma foto minha e do Diego dançando bem juntinhos. Coloquei no Instagram com a legenda: "Noites que nunca vou esquecer, dançarino faíscas, #velhos tempos, #amizade verdadeira." Logo depois, desliguei o celular. Nem queria ver se o Rafael ia reagir. Uma parte de mim sabia que eu tinha pisado na bola. Mas uma parte maior se sentia satisfeita. Ele queria me controlar? Então aí estava minha resposta.
A volta para casa foi um pesadelo. A volta para casa foi terrível. Cada minuto no Uber parecia uma eternidade. Liguei o celular e fui bombardeada de notificações. Curtidas na foto, comentários dos amigos. Mas do Rafael? Silêncio total. E olha, esse silêncio doeu mais do que se ele tivesse mandado um textão de raiva. Quando o Uber parou no meu prédio, eu já sentia que algo estava errado. Subi as escadas com o coração na mão. O que eu encontrei em casa me destruiu. Quando abri a porta do apartamento, a primeira coisa que notei foi o silêncio. O Rafael sempre deixava a TV ligada quando ia dormir. Mas estava tudo escuro, quieto. Fui pro quarto e acendi a luz. O guarda-roupa estava aberto e vazio do lado dele. Só minhas roupas penduradas. Meu coração disparou. Corri para os outros cômodos. Na cozinha, encontrei um bilhete grudado na geladeira. Fui para a casa do meu irmão. A gente precisa conversar, mas não hoje. Preciso processar tudo isso. Liguei para ele na hora, mas foi direto para a caixa postal. Mandei mensagem: Rafael, para com isso. Você tá exagerando por causa de uma foto? E então descobri algo que me fez desabar completamente. Não obtive resposta. Sentei no chão da cozinha e chorei até não conseguir mais. Passei a madrugada toda acordada, ensaiando o que ia falar quando ele voltasse. Mas ele só apareceu 2 dias depois. Eu mal tinha dormido nesse tempo. Quando ele entrou na sala, não era mais o Rafael que eu conhecia. Tava calmo, mas frio. Distante. Então, como foi a festa? Ele perguntou, sentando na poltrona, não no sofá do meu lado como sempre fazia. Rafael, para de drama. Não aconteceu nada demais, menti. Ele tirou o celular e me mostrou a foto do Instagram. Isso aqui não parece nada demais, Amanda. Isso aqui parece você querendo me provocar. O que ele disse depois mudou tudo. Ele deslizou a tela mostrando os comentários. Amigos perguntando onde ele estava. O Diego respondendo com emojis de coração. Gente que eu mal conhecia dando opinião. Você expôs nossos problemas para todo mundo ver, ele disse com uma calma que me assustou. E fez questão de me humilhar publicamente. Você que mexeu no meu celular, rebati. Isso nem é mais sobre privacidade, Amanda, ele suspirou. É sobre respeito. Sobre você sempre testar meus limites. Sobre você sempre colocar o Diego na frente do nosso relacionamento. E então veio a pergunta que eu mais temia. O olhar dele era de pura decepção. O que realmente aconteceu na festa? E não me mente. Senti o sangue gelar. Como assim? A Carla me mandou mensagem. Ela viu vocês dois subindo pro terraço e descendo depois de um tempo. Sozinhos. Me senti encurralada. A gente só conversou. Amanda, ele me cortou. Pelo amor de Deus, não me trata como idiota. Eu te conheço há 4 anos. Sei quando você tá mentindo. Então contei a verdade e foi o fim de tudo. Com a voz trêmula confessei, a gente se beijou. Mas foi só isso. Não significou nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael passou a mão no rosto, como se tivesse levado um tapa. Só isso, ele repetiu incrédulo. Amanda, você traiu nosso casamento por causa de um ultimato que você achou injusto. Não foi planejado, me defendi. E se você não tivesse sido tão controlador, nada disso teria acontecido. O que ele respondeu me cortou como uma faca. Chega, ele disse, se levantando. Chega de tentar jogar a culpa em mim. Eu coloquei um limite no nosso relacionamento porque eu via o que estava acontecendo. E você provou que eu estava certo. Rafael, por favor, comecei a chorar. Eu vou ficar na casa do Lucas por um tempo, ele anunciou. Preciso pensar no que vou fazer. Você não pode me deixar por causa disso. Ele parou na porta e me olhou com uma tristeza que nunca vou esquecer. Não é por causa de um beijo, Amanda. É porque você escolheu ele ao invés de mim. De novo. E foi assim que meu mundo desmoronou. Quando a porta fechou, eu desabei.
Chorei por horas, até ficar sem lágrimas. Liguei para minha mãe, contei minha versão da história. O comportamento controlador do Rafael, o ultimato absurdo. No começo ela ficou do meu lado. Mas 2 dias depois de conversar com o Rafael, o tom dela mudou completamente. Você fez o quê? Ela gritou no telefone. Amanda, eu não te criei para ser assim. Tentei explicar que foi só um beijo, que não significou nada. Mas ela praticamente desligou na minha cara. E a humilhação estava só começando. A situação piorou quando encontrei a namorada do Diego, a Letícia, no supermercado. Ela não tinha ido na festa porque estava viajando a trabalho. Oi, Amanda, ela disse com um sorriso falso. Ouvi dizer que a festa foi interessante. Minha barriga embrulhou. Foi legal, como sempre. Ela me analisou. Sabe, o Diego me contou sobre vocês dois no terraço. Senti como se tivesse levado um tapa. Letícia, eu? O que ela disse depois me destruiu por dentro. Relaxa, ela riu. Ele disse que você ficou toda emotiva falando do passado. Que foi patético ver uma mulher casada se jogando assim. Minhas pernas ficaram bambas. Não foi assim. Foi exatamente assim, ela se inclinou para frente. Ele riu contando para os amigos. Disse que você achou que aquilo tinha significado alguma coisa, mas para ele foi só Amanda sendo dramática como sempre. Ela empurrou o carrinho e saiu. E boa sorte com o divórcio. Ouvi dizer que o Rafael já procurou advogado. Descobri que minha vida tinha virado piada. Corri para casa e fui direto pro computador que eu e o Rafael dividíamos. Fucei no histórico e encontrei como dar entrada no divórcio, advogado família São Paulo, divisão de bens casamento. Meu mundo desmoronou. Ele realmente ia me deixar. Pior ainda foi descobrir que o Diego estava espalhando nossa história para os amigos, pintando como se eu tivesse me jogado para ele. Como se eu fosse uma esposa desesperada. O confronto final que selou meu destino. Uma semana depois, consegui convencer o Rafael a jantar comigo. Escolhi o restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, esperando que as lembranças boas ajudassem. Ele chegou pontual, mas diferente. Mais maduro, mais firme. Sentou na minha frente sem me cumprimentar. Obrigada por vir, comecei. Eu queria. Amanda, ele me interrompeu. Antes de você falar qualquer coisa, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração gelou. A revelação que mudou tudo. Eu comecei terapia, ele disse. E a psicóloga me ajudou a enxergar alguns padrões no nosso relacionamento. Que padrões? Você sempre colocou o Diego em primeiro lugar. Sempre. Quando ele chamava, você largava tudo. Quando ele precisava, você corria. Quando eu reclamava, você me fazia parecer ciumento e controlador. Tentei protestar, mas ele continuou. E eu aceitei isso por anos porque te amava. Me convenci que era insegurança minha. Até perceber que você fazia isso para me testar. Para ver até onde eu aguentava. E então veio a sentença final. O ultimato que eu te dei não foi para te controlar, ele disse olhando nos meus olhos. Foi para ver se você escolheria nosso casamento. E você escolheu ele. Como sempre. Comecei a chorar. Rafael, eu te amo. Talvez você ame, ele concordou. Mas não o suficiente para me respeitar. E eu aprendi que amor sem respeito não funciona. Ele se levantou. Eu já dei entrada no divórcio. Meu advogado vai entrar em contato. O final que eu nunca imaginei. Hoje, 6 meses depois, estou morando sozinha num apartamento pequeno. O divórcio saiu mês passado. Rafael refez a vida, tá namorando uma colega de trabalho. O Diego continuou com a Letícia e me cortou completamente da vida dele depois que ela descobriu tudo. Perdi meu casamento, meu melhor amigo e boa parte dos amigos em comum, que ficaram do lado do Rafael. Comecei terapia também. Tô aprendendo sobre padrões de comportamento, sobre como eu sempre testava limites nos meus relacionamentos.
sobre como confundi independência com desrespeito. A lição mais dolorosa da minha vida. Não foi uma festa que destruiu meu casamento. Foram anos de pequeninhas escolhas onde eu sempre coloquei minhas vontades acima do nosso relacionamento. Anos priorizando uma amizade que, no final, nem era tão verdadeira assim. O Rafael não era controlador. Ele só queria ser prioridade na vida da própria esposa. E eu, na minha teimosia, achei que isso era demais para pedir. Hoje eu entendo que ultimatos às vezes são necessários. São a última tentativa de salvar algo que já está morrendo há tempo. E a pergunta que me assombra até hoje. A pergunta que não quer calar é: será que eu realmente fui na festa para me divertir com os amigos? Ou foi para provar um ponto? Para mostrar pro Rafael que ele não mandava em mim? No fundo, eu acho que sei a resposta. E é por isso que dói tanto. Se você tá passando por algo parecido, se alguém que você ama tá pedindo para você fazer uma escolha, pense bem. Às vezes não é sobre controle. Às vezes é sobre amor próprio. E às vezes, quando você percebe isso, já é tarde demais. Essa é minha história. Obrigada por terem ouvido até o final.